Olá, olá, olá! Eu sou a professora Vanessa e vamos agora revisar quando que usa a letra X e quando que usa a letra CH. Basicamente, tem uma regra que ajuda bastante, é você pensar na origem das palavras. Em ortografia, isso funciona muito. Então, se uma palavra tem X na primitiva, ou alguma palavra da família com X, todas as derivadas, ou todas as palavras daquela família também serão com X. O mesmo serve para o CH. Mas tem algumas regras que facilitam, se você lembrar, obviamente, né? Se você souber delas, obviamente, facilitam o emprego do X ou do CH. Então, por exemplo, a gente usa X depois de em, depois de tongo, depois de me. A gente usa CH em origens de palavras de origem latina, que eram com PL, CL. Mas aí tem várias possibilidades, então eu vou mostrar para vocês o meu arquivo, e aí a gente vai vendo as regras e alguns exemplos para ficar mais claro e vocês conseguirem memorizar essas palavras, essas regras que facilitam muito na hora de escrever. Então, bora lá, muito bem, bora lá. E não adianta reclamar que a ortografia é difícil, que tem muita regra, que tem muita exceção. Você pode encarar dessa forma, ou você pode encarar que a nossa língua, a língua portuguesa, ela é belíssima e cheia de possibilidades e pluralidades. Então, a língua portuguesa é formada pelo português lá, que os portugueses de Portugal te trouxeram, pelos índios, palavras de origem de línguas nativas africanas, e mais toda a galera que veio aqui, os colonizadores, os franceses, que inclusive por muito tempo França foi o polo cultural, econômico do mundo. Então tem muitas palavras da nossa língua que derivam, que vêm do francês e também do inglês. Então tem que pensar que a nossa língua é muito diversa, por isso que tem tantas regras e dentro das regras as exceções, porque as palavras que vieram de outras línguas não vão caber nessa regra, tá bom? Mas tudo bem, vamos ver as regras aqui do X e do CH para facilitar. Para começar, já para começar o X, ele não tem apenas um som, né? O X ele pode ter som de X, de CH como em xícara, ele pode ter som de S como em exame, próximo, próximo. Ele pode ter som de Z como exato, exemplo. Ele pode ter esse som duplo, né? S como em táxi, fixo. Então, mas aqui a gente vai falar especificamente das regras para diferenciar o X do CH, mas só para você saber que o X tem todas as possibilidades de sons para ele representar. Quando é que a gente vai usar o X? Depois de tongo. Professor, o que é ditongo? Vamos lá, ditongo é quando você tem uma vogal, duas vogais, uma é forte, outra é fraca. A gente fala que uma é vogal, outra é semivogal, e o contrário também pode ser primeiro semivogal e depois vogal. Então, por exemplo, na palavra caixa, caixa, a gente percebe quando a gente está falando que o A, ele tem uma tonicidade, ele é um pouco mais forte do que a letra I. Então, o I fica apoiado. Quando isso acontece, quando tem uma letrinha, uma vogal apoiada em outra vogal, essa que se apoia a gente chama de semivogal. E aí, quando acontece isso, como em taxa, peixe, frouxo, trouxa, deixei, nós temos aí ditongos, vogal, depois uma semivogal. E aí, quando tem essa estrutura, a gente tem o X depois. Então, aqui essas palavras todas cabem nessa regra. Exceção, recalchutar. Então, aqui a gente tem o cal, vem de outra, vem de uma origem francesa, tem outro significado. Esse ditongo, então, não vai influenciar na regra. Recalchutar, e todas as derivadas serão com CH. É a exceção para essa regra. Próxima regrinha para usar o X, depois de em. Então, enxada, enxame, enxaqueca, enxugar, enxoval, sempre que tiver esse enzinho, depois vai ser o X. Exceções. Todas as palavras que têm já o CH na origem, e aí você acrescenta o em como prefixo, então não vai mudar. Então, se já tinha o CH, mantém o CH. Por exemplo, a palavra cheio é com CH. Se eu falar encher, eu mantenho o CH. Outro exemplo, charco. É a palavra primitiva, quando eu coloco, é com CH, quando eu coloco em prefixo, continua o CH, encharcar. Chiqueiro, lá, caseiro dos porquinhos, é com CH. Quando você coloca o prefixo em, mantém o CH. Então, essa é a exceção. Quando a palavra já tinha o CH e você acrescentou o em, aí não muda para X, você mantém o CH, ok?
Próxima regra, quando é me. Quando tem um me e depois som de x, vai ser com x. Por exemplo, mexer, mexicano, México, mexerica, mexilhão. Exceção é a mexa. Então, a gente pode falar o verbo mexer. Então, mexa, por favor, essa panela, mexa. Aí eu estou usando o verbo mexer com M-E-X-A, mexa, o verbo no imperativo, conjugado no imperativo. Agora, se eu falar mecha, tequinho, um punhado de cabelo, de fios de cabelo, então aqui é com CH, que também veio do francês, só para vocês saberem. Então, mecha de cabelo é com CH. Quando for um verbo mexer, mantém o X. Palavras de origem indígena, africana e inglesa. Então, aqui, o lance às vezes nós sabemos, ou pelo contexto, fica claro que é uma dessas origens. Mas, se não for, aí não tem jeito. Pesquisa no dicionário, ou para ter certeza se é com X ou CH. Por exemplo, então, abacaxi, orixá, xará, shampoo, chavante. Então, todas essas palavras aqui são com X, porque elas vieram ou de uma língua indígena, ou de uma língua africana, ou do inglês. E aí, tem algumas palavras que não exatamente cabem nessa regra, mas são com X. Por exemplo, bexiga, faxina, lixeira, puxar, vexame, xarope, chale. Aqui não, desculpa. Tá certo, chale. Chale é aquele lenço de pescoço, é com X. Agora, chalé, com acento no e aí vai ser com CH, é a casinha na montanha, a gente vai passar férias, tá bom? Então, chale, tecido que a gente usa no pescoço quando tá frio, com X e sem acento. Agora, chalé, que é a casinha lá na montanha, é com CH e acento no E. Que mais? Então, xícara, já falei, né? Xadrez, praxe, roxo e rixa. Todas essas palavras são com X. Quando que a gente vai usar CH? Tem algumas regrinhas. Quando a gente pensa, aí nessas palavras a gente tem que pensar que tem que olhar no dicionário mesmo, porque é uma regra que dificilmente a gente vai lembrar no dia a dia. Você vai lembrar que chuva vem de pluvia do latim, ou clamare é a origem do chamar, que chama vem de flama. Então, essas palavras de origem do latim, com PL, CL, FL, eu dei alguns exemplos aqui, mudou dessas letras para o CH. E não adianta decorar no caso aqui, né? Isso aqui a gente vai aprendendo com o contexto, quando a gente pesquisa, às vezes fixa a nossa cabeça pela curiosidade, se não, pesquisa no dicionário, se você tiver com dúvida, tá bom? Palavras de origem estrangeira também, no geral, vão ser com CH. Então, salsicha, lado alemão, sanduíche, capricho, mochila, chalé, aqui que eu já tinha falado, explicado para vocês, chimarrão, bucha, cochilo, fachada, pechincha, flecha, bochecha e tchau. O tchau é do italiano, você lembra? Todas essas palavras aqui são de origem estrangeira, CH. Agora, um ponto importante. Tem algumas palavras que você pode, que nem o chale e o chalé. São palavras homônimas. O que isso significa? Que elas são escritas de maneira igual ou faladas de maneira igual, mas alguma coisa vai diferir e aí o significado também vai diferir. Então, por exemplo, chá. Então, isso aqui são palavras homônimas, tá? Chá com CH é a bebida que nós tomamos. Chá dá 5. Agora, chá com X vai ser o rei da Pérsia. Você vai ver essa palavra só em contexto que você tivesse da história, né? Coxo é aquele lugar que a gente coloca o alimento para os animais. Coxo com X vai ser a pessoa que manca. É um termo pejorativo, meio antigo, mas tem essa possibilidade, é bom saber. O Machado de Assis usa esse termo em alguns textos. Brocha com CH é um prego pequenininho. E brocha com X é um pincel para pintar parede. Taxar com CH, você está apelidando, rotulando alguém. Então, por exemplo, ele foi taxado de bobo. Então, aqui eu estou apelidando, estou taxando alguém de alguma coisa, é com CH. Agora, taxar, de cobrar algo, uma taxa, é com X, imposto, uma coisa que tem que ser paga, tá? Rocha, não, o jeito de falar é diferente, né? Rocha, com CH, pedra, os geólogos que não me condenem. E roxa, com roxa, né, o X, vai ser a cor roxa, né? Cheque, com CH, é aquele ordem de pagamento, documento bancário, que nem se usa mais, mas vão saber que existe essa palavra, né? E cheque, com X, é um lance do xadrez, né? Então, cheque, quando você está chegando lá no final, está quase ganhando, checkmate quando não tem mais possibilidade do outro ganhar, ok? Dica de ouro para escrever sem errar, 3 regrinhas, né? Então, se vem de cheio, chiqueiro, charco,
cheio de charme, no sentido, provavelmente, é com CH. Agora, se for de origem indígena, africana, se tiver em ou me no início, ou tiver um ditongo antes, talvez seja o X. E quando bater a dúvida, não tem jeito, não economiza, olha no dicionário. E detalhe, se você olhar no dicionário físico, o ato de procurar essa palavra ajuda a fixar o jeito correto de você escrever essa palavra, tá? Agora, se não tiver jeito, olha no dicionário online, não tem problema nenhum, o importante é não ficar com a dúvida, né? Quem é meu aluno vai receber esse resumo para poder revisar, tirar depois as dúvidas comigo no WhatsApp, 2 exercícios dinâmicos e 1 exercício de escrita. Me manda lá no WhatsApp também para poder corrigir, ok? Quem não é meu aluno, vem para o clã, vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo. Até mais, pessoal!